O cerebelo é o órgão do sistema nervoso central responsável pela manutenção do equilíbrio e postura, controle do tônus muscular, controle dos movimentos voluntários e aprendizagem motora. Do ponto de vista fisiológico, o cerebelo difere fundamentalmente do cérebro por funcionar sempre em nível involuntário e inconsciente, sendo sua função exclusivamente motora. O cerebelo se situa dorsalmente ao bulbo e à ponte, e repousa sobre a fossa cerebelar do osso occipital, separando-se do lobo occipital do cérebro por uma prega da dura mater chamada tenda do cerebelo. Se liga à medula e ao bulbo pelo pedúnculo cerebelar inferior e à ponte e mesencéfalo pelos pedúnculos cerebelares médio e superior, respectivamente. Anatomicamente, distingue-se no cerebelo uma porção ímpar e mediana, o vermes, ligado a duas grandes massas laterais, os hemisférios cerebelares. A separação entre o vermes e os hemisférios cerebelares ocorre de maneira mais tênue na face superior e mais evidente na face inferior do cerebelo, onde dois sulcos o separam das partes laterais. A superfície do cerebelo apresenta sulcos de direção transversal que delimitam lâminas finas denominadas folhas do cerebelo. Existem sulcos mais pronunciados, as fissuras do cerebelo, que delimitam lóbulos, cada um deles podendo conter várias folhas. Alguns dos lóbulos são língula, fólium, flóculo, tonsilas. Os lóbulos, por sua vez, se agrupam para formar lobos, como o lobo anterior, lobo posterior e o lobo flóculo nodular, separados pelas fissuras prima e fissura póstero-lateral. A irrigação do cerebelo se dá a partir de ramos das artérias vertebrais e basilar. Imediatamente antes da união das duas artérias vertebrais, cada uma delas emite uma artéria cerebelar inferior posterior. A artéria basilar segue numa direção rostral ao longo do aspecto anterior da ponte. Seus ramos, numa direção rostral para caudal, incluem as artérias cerebelares inferiores anteriores, várias pequenas artérias da ponte e as artérias cerebelares superiores. Assim como o cérebro, o cerebelo é organizado em zonas cortical e medular. O córtex cerebelar se divide nas camadas molecular, camadas de células de Purkinje e camada granular. A zona medular é formada pelos núcleos centrais e corpo medular do cerebelo. Os núcleos centrais do cerebelo são o núcleo fastigial, localizado próximo ao plano mediano, o núcleo denteado, o maior dos núcleos centrais e localizado mais lateralmente, os núcleos globoso e emboliforme, localizados entre os núcleos fastigial e denteado e bastante semelhantes do ponto de vista estrutural e funcional, sendo frequentemente agrupados sob o nome de núcleo interpósito. O corpo medular do cerebelo é constituído de substância branca, formado por fibras aferentes e axônios das células de Purkinje. O cerebelo tem uma estrutura monótona, com as fibras aferentes fazendo sinapse direta ou indiretamente com as células de Purkinje no córtex cerebelar. As células de Purkinje, por sua vez, ligam-se aos núcleos cerebelares profundos, nos quais ocorre a integração das informações sensitivas e motoras periféricas. Os núcleos cerebelares profundos transmitirão o resultado da integração dos sinais recebidos a outras estruturas encefálicas. O cerebelo pode ser dividido funcionalmente em três regiões distintas: arquicerebelo, espinocerebelo e neocerebelo.
O arquicerebelo corresponde anatomicamente ao lóbulo flóculo-nodular, sendo a parte mais antiga filogeneticamente e é responsável pela manutenção do equilíbrio, devido às suas conexões com estruturas e núcleos vestibulares. O espinocerebelo corresponde a uma região que inclui o verme e as zonas intermédias de cada lado dos hemisférios cerebelares, tendo conexões principalmente com a medula espinhal, recebendo aferências da propriocepção, além de informações como visão, audição e sistema vestibular. Essa parte do cerebelo é responsável pela correção do ato motor que está ocorrendo no momento. As fibras provenientes do verme projetam-se ao núcleo fastigial e deste para os núcleos vestibulares e formação reticular, de onde parte o trato retículo-espinhal, que exerce influência sobre a musculatura axial e proximal dos membros. E o neocerebelo, a porção mais nova filogeneticamente, tem como função modular os comandos corticais envolvendo-se no programa motor, isso é, no planejamento do movimento. Essa região recebe aferências corticais pelas fibras córtico-pontocerebelares e suas eferências originam-se no núcleo denteado, que se projeta ao tálamo e daí ao córtex pré-motor, pela via dentotálamo cortical.